Podcast do Transporte. Quem traduziu a sensação geral do setor para a situação dos problemas e para a urgência de um marco regulatório foi o consultor Rodrigo Tortoriello. Se teve alguma coisa positiva na pandemia, foi demonstrar que o modelo que a gente tinha de financiamento ou custeio do transporte apenas pela tarifa paga pelo cidadão se sustenta mais. O transporte público de qualidade, ele é mais caro, ele é necessário que a gente tenha um investimento público. Da mesma forma que a gente tem na saúde e na educação, o transporte público sempre foi entendido como um problema do município. Isso deveria ser uma responsabilidade de todos os entes federativos. Então você tem a responsabilidade da União, você tem a responsabilidade do Estado e você tem a responsabilidade dos municípios. Qual vai ser essa divisão? Como é que a gente vai distribuir essas responsabilidades? É o próximo passo no debate que a gente precisa fazer e concluir esse ano. E como é que a gente faz esse processo? A gente faz através do novo marco regulatório que está em debate na Câmara e no Senado já há algum tempo, e agora ela precisa ser concluída, trabalhada e levada adiante para que a gente tenha a conclusão desse processo, que a gente possa começar uma política pública que realmente atenda a população. Mas antes de seguir, a gente foi falar com um dos nossos decanos, Cláudio de Sena Frederico, vice-presidente da ANTP, já que este é o ano dos marcos regulatórios para a área de transportes de passageiros, seja o transporte metropolitano, seja o rodoviário, seja o urbano. Então, Cláudio, precisa mesmo de marco regulatório? Por pior que seja um marco, ele tem uma vantagem muito grande a não ter um marco. Que é o seguinte: as pessoas conseguem fazer essas críticas objetivamente. Elas conseguem dizer, é um item tal que não está bom. Quando você não tem um marco, você não sabe nem o que criticar. Então, o marco, ele se dispõe a ser aperfeiçoado. É um princípio. Quando não está bom, vamos ver o que a gente pode fazer para corrigir. Então, eu acho que o marco regulatório é, sem dúvida nenhuma, um progresso. E é na direção de que a gente possa, no futuro, ter contratos que sejam implementados e, acima de tudo, que sejam cumpridos de uma forma mais tranquila. Perguntamos também sobre os males dos contratos, especialmente para o transporte nas ruas. Nós contratamos serviços de transporte e em obrigações do operador e quase nenhuma obrigação do poder público. No entanto, o transporte público, principalmente aquele que opera nas ruas, depende das ruas. E as ruas, o operador não comanda. Quem comanda é a cidade. Então a cidade contrata alguém para fazer uma coisa que boa parte da qualidade vai depender do que a prefeitura fizer na cidade, mas não está incluído no contrato. Por exemplo, disciplina de trânsito. Quem impõe a disciplina de trânsito é a prefeitura. O ônibus anda nessa rua e sofre as consequências desses fatos. O estacionamento irregular, a ocupação de espaço que ele deveria passar, a violência, esse esquema de queimar ônibus, que tal? Como é que o cara que tem ônibus vai evitar que queimem o ônibus? Em Londres, por exemplo, é um dos lugares onde as pessoas mais estudaram e modificaram a forma de contratação. O operador tem a obrigação de passar dentro de uma certa regularidade pelos pontos. Se ele não faz isso, mas o trânsito não está dentro do previsto no contrato, ele não é penalizado por isso. Consequentemente, a cidade corre atrás para da próxima vez a rua estar em melhores condições. Se alguém abre um buraco na rua, você desobriga o operador e a cidade que corre atrás do buraco na rua. Então, ou seja, se você bota duas pessoas numa gangorra de pesos equivalentes, a gangorra funciona melhor. Por falar em gangorra, ainda na cobertura do evento da NTU, a gente chamou o secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Denis Andia, para descer para o play. Na nossa entrevista, primeira com ele, já fomos ao ponto. Nosso editor Luiz Henrique Romagnoli perguntou se o governo federal já estava completamente conscientizado de que a regulamentação do transporte público como direito vai abrir mais uma planilha de custo permanente para o governo federal. É uma visão com muita clareza que todos nós temos e o governo federal também tem.
O que nós estamos trabalhando agora com o marco legal é exatamente isso, dar os parâmetros de transparência, de clareza, de estruturação realmente funcional, para que esses sistemas que vão começar a ser construídos a partir da aprovação do marco legal, que eles possam, com essa clareza, com essa uniformidade, com essa característica de universalização, de acesso, qualidade e tudo mais, que eles possam ser passíveis, tanto do governo federal, governo estadual, governos municipais, que eles possam ser passíveis, né, do olhar de como se construir, se financiar e como buscar recursos para aquilo que é necessário, não aquilo que se tem e muitas vezes ao longo do tempo vai se modificando uma coisa ali e em um determinado momento passa a não ser mais a realidade das pessoas. O que nós estamos falando hoje é reconstruir um processo que possa ser caracterizado pelo aquilo que as pessoas realmente precisam no seu dia a dia para se locomover dentro das suas cidades. O governo federal já está ok, então vamos falar com quem administra cidades, que é onde o bicho pega. Maína Celidoni, secretária de Transportes do Rio de Janeiro e também vice-presidente da região sudeste do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana, acompanha a maioria e cita seu próprio exemplo. Eu acho que o marco legal ele é essencial, e eu falo isso pela experiência prática que a gente está tendo no Rio de Janeiro, de mudar estruturalmente o sistema, né? Então, a gente teve, por exemplo, o BRT estava num estado de abandono completo pelo concessionário, não fazia manutenção dos ônibus, nem das estações. Aí a prefeitura encampou essa concessão. Hoje a Mob Rio, uma empresa pública, é que toca o BRT, provê esse serviço. E juridicamente esse processo é muito traumático, né, para a administração. Então tudo isso tem que ser melhor normatizado para que a gente consiga fazer esses processos com mais celeridade, mais rápido, para dar a resposta para a população mais rápido. E como a gente já sabe, esta questão da regulamentação será resolvida em Brasília. O vice-presidente para a mobilidade urbana da Frente Nacional de Prefeitos é o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que nos contou como andavam as conversas então. Nós estamos trabalhando, vamos continuar, vamos tocando, não tem outro caminho. A política é uma arte difícil, complicada, mas ela parte do convencimento. Mas eu acho que hoje há um amadurecimento bastante grande do Senado, da Câmara Federal, dos ministérios, o Ministério da Cidade, por exemplo, o Helder, a gente tem conversado muito com ele sobre isso, como conversamos com o ministro anterior também, do governo Bolsonaro. Os técnicos do Ministério também têm uma consciência que é da integração hoje da cidade, que esse tema não tem mais como retardar. Então, estamos trabalhando agora. Tu sabe que o Brasil ainda é muito Brasília, né? E menos Brasil. Então, a gente tem que dar um passo adiante aí. Prefeito Melo, nesta hora o cobertor é sempre curto, né? E tem alguma medida que agrade a todos os lados? Olha, deixa eu dizer assim, esse tema só tem remédio amargo, né? Nesse tema que nós estamos tratando aqui, as pessoas dizem assim, taxa os Uber, bota no plano diretor uma taxa. A CID municipal, por exemplo, a CID, que hoje é no Brasil, o prefeito Haddad, quando era prefeito de São Paulo, ele defendia essa tese, que a CID fosse para financiar o sistema. Pedágio urbano, vou botar um pedágio urbano no centro de Porto Alegre, que hoje está totalmente, aluga-se, vende-se, cheio de problemas. Eu vou ainda matar o centro da cidade de Porto Alegre? Como é que eu vou fazer isso? Então não tem remédio fácil. Podcast do Transporte.